Ao fim da tarde, com o sol se pondo, a churrasqueira foi acesa. Enquanto a carne assava, a enfermeira pôde banhar seu paciente e depois pediu a Pedrão que o acomodasse na varanda também. Agora, de uma forma ou de outra, o escritor havia se transformado no centro de todas as suas atenções, e antes de tudo, o que fazia era por ele. Já era noite plena quando o churrasco começou a ser servido. Mesmo sendo tudo um engodo para segurá-los ali, Monique não imaginou que aquela pudesse vir a ser uma noite tão agradável. Me contem por que abandonaram a hípica, perguntou a ruiva após pegar uma garrafa de Miller. Ela se acomodou na poltrona ao lado de Victor, já que agora eram cúmplices. Brigitte adiantou-se em responder, dando um tempo para que Pedrão abandonasse um pouco a churrasqueira e se aproximasse. Na verdade, deixamos a hípica, mas não abandonamos os cavalos. Pedrão recebia um baixo salário e éramos obrigados a cuidar daquele local. Cavalos exigem atenção 24 horas por dia, comem 365 dias por ano. Queríamos mais paz, precisávamos de um pouco de privacidade. Na nossa própria vida, consegue me entender? Mas me disse que não tinha abandonado os cavalos. Como foi isso? Perguntou a moça. Nos aproveitamos uma invasão a um terreno da prefeitura e ocupamos um lote onde é hoje a Rua do Meio. Construímos uma pequena casinha em que moramos até agora. Com o tempo a prefeitura acabou por, como eles dizem, urbanizar a área. E você vai ver, quando for a minha casa, que ficou até bonitinho o bairro. No mínimo vai achar pitoresco. E tendo nossa própria casa, onde podíamos morar sem termos obrigações com ninguém, Pedrão passou a contrabandear cavalos da Argentina para vender nas hípicas de Santo Amaro. Nossa! Exclamou Monique. Isso mesmo que a senhora ouviu, moça. Ah! Acrescentou Pedrão demonstrando seu orgulho, porque contrabandear cavalos da Argentina interpelou a enfermeira curiosa. São melhores que os daqui? Lá se compra cavalos de grande porte. Normalmente mistura entre o puro sangue inglês e o cavalo crioulo. São animais com o porte dos PSI, mas com a estrutura e a musculatura do cavalo argentino. Esses potros acabam dando para o salto e se compra muito barato, a preço de animal de lida na fazenda. Ah, respondeu Pedrão já sentado junto à esposa. Ela foi surpreendida pela sua própria curiosidade com respeito a esse que para ela era um novo assunto. E o caseiro prosseguiu. Nós atravessávamos a fronteira, eu e outros tropeiros. Comprávamos a cavalada e esperávamos a noite para jogá-los no rio. A tropa atravessava a nado até o Rio Grande. Depois era só tocar até a uns 100 quilômetros dali e registrar os bichos em uma fazenda que contratávamos para isso. Que aventura! Ponderou Monique sorrindo. A fazenda tinha de ser distante da fronteira para não deixar transparecer que tinham vindo da Argentina. Com a papelada pronta, na noite seguinte, embarcávamos no caminhão e seguíamos para a fronteira de Santa Catarina. Daí em diante não tinha mais perigo. Menina, você nem imagina o tamanho do rio que eles atravessavam, disse Brigitte. Monique olhava para eles com muita atenção. Não queria perder nada dessa história e fixou-se em Pedrão. A gauchada sabia dizer. Só de olhar, qual cavalo era bom de nadar. Vi muita gente perder tropa por não querer ouvir esse povo. Mas tinha vezes que a polícia fazia cerco para pegar os caminhões e se tinha de seguir por estrada pequena no lombo do animal. Ah, acrescentou a esposa. Vocês atravessavam o Rio Grande do Sul a cavalo? Perguntou a ruiva impressionada. Olha, moça, quando a coisa ficava preta e a tropa era grande, se tinha de fazer como a gauchada. A gente comprava alguns carneiros e juntávamos a tropa. Na medida em que se ia precisando para comer, ia se matando um por um. Para salgar a carne se punha embaixo da sela e o suor do cavalo temperava a janta, disse Pedrão. Com toda essa dificuldade, nós nunca perdemos uma tropa. Chegávamos sem um cavalo ou outro, mas sempre se ganhava dinheiro. Falou Brigitte embevecida. Estou impressionada ao ver uma mulher europeia, como você que aprendia equitação em uma hípica cara, o que denota a sua educação,
tenha sido tão corajosa assim. Vivendo em meio aos peões, atravessando um estado inteiro a cavalo só para acompanhar o marido, afirmou admirada a enfermeira. E dormia ao relento sobre a tralha ao lado do fogo como a peãozada. Exclamou Pedrão sorrindo. Olha que era preciso ser muito vivo para querer trabalhar com isso, senão se perdia tudo na estrada. Contou Brigitte em ar professoral. Monique ouvia o relato encantada e passou a admirar aquela mulher por ser tão decidida e saber com tanta certeza o que queria a ponto de abandonar uma boa vida e ir se aventurar com o marido em uma existência repleta de incertezas. A senhora acreditaria que os próprios argentinos que nos vendiam os cavalos muitas vezes avisavam a polícia? Depois de tomarem a tropa dos brasileiros, eles dividiam os animais com os policiais e ainda ficavam com o dinheiro que haviam cobrado pela venda. E pense também que aí o cavalo já estava para cada fronteira e tinha outro preço. Assim, faturavam mais ainda na revenda. Colocou o caipira. Então o senhor tinha mesmo que ser ligeiro. Não é seu Pedrão, e a gente era. Do mesmo jeito que os gringos trapaceavam, nós também passávamos a perna neles. Pedrão contou isso com uma grande dose de felicidade estampada no rosto, serviu-se de mais uma dose de cachaça e prosseguiu. Quando eu chegava na Argentina, mandava espalhar que estava comprando cavalo com mais de 1,64 m de cernelha. Não sei se a senhora sabe, mas todo tropeiro tem uma vara de medir tamanho de cavalo, pois eu tirava uns 2 centímetros da minha, lá no pé. Quando o animal aparecia para ser medido, a altura não batia com o encomendado. Então era só dizer que não queria o animal. O dono olhava a régua e não tinha o que dizer, mas não queria perder a viagem. Assim soltava o bicho por qualquer preço. O senhor não era nada bobo, não é? Exclamou a ruiva. Veja, dona, o homem aceitava porque achava que o bicho iria voltar a ser dele do outro lado da fronteira. Também, já que era assim, eles mereciam uma lição. Apressou-se a moça em restabelecer a paz na conversa. Tive muito amigo que perdeu tudo o que tinha nessas aventuras da vida. Dito isso, Pedrão começou a cortar a picanha para ser servida. O senhor deve ter ganhado muito dinheiro com essa vida? Monique tocou nesse ponto sem a certeza que poderia ter-lo feito. Tinha vezes que dava lucro e em outras não. Graças a Deus não ficávamos no prejuízo. Brigitte foi ao assunto sem nenhum constrangimento. Trazer o animal às vezes era mais fácil do que vender. Quando a tropa chegava a São Paulo, nós a levávamos para alguma hípica por aqui. Tinha-se de fazer um grande churrasco e convidávamos todos os sócios. Todos deveriam ser vendidos no mesmo dia. Ninguém aguenta manter 10, 12, até mesmo 20 cavalos em cocheira. Dessa forma, tínhamos de aceitar qualquer oferta, e em quantas vezes o comprador quisesse pagar. Se algum não obtivesse nenhuma oferta, era levado no domingo para a feirinha da praça. Se mesmo assim ainda sobrasse, e sempre acabávamos com pelo menos 2 ou 3 cabeças, aí ou se entregava por qualquer coisa para os donos de cocheiras de lá, ou se soltava tudo nas margens da represa. Com sorte, depois de algum tempo, ainda se achava algum bicho. Confessou Pedrão. O dinheirinho que a gente ganhava foi minguando. O povo parou de comprar cavalo. A prefeitura foi asfaltando tudo do outro lado da represa. Não se tem mais onde cavalgar em Interlagos, explicou Brigitte. E com a crise e o desemprego ninguém mais tem dinheiro para bancar uma cocheira. Lembrou Pedrão com um certo peso na voz que revelava sua mágoa. Essas recordações traziam ao caipira um gosto amargo na boca. O fel do seu desencanto por ter fracassado na vida, mesmo após tantas maratonas, o tornara um homem amargurado e pronto para eclodir sua raiva sobre qualquer um para quem a felicidade, de alguma forma, tivesse abençoado. Os cavalos sempre foram sua paixão. Dedicou-se a eles e os perdeu. Agora ressentia-se da perda do seu ópio, e lá dentro do coração guardava a sensação de ser um dos últimos homens do mundo. Cavalos, verdadeiros filhos da lua, fortes, viris e fêmeas, faces da sua sensualidade. Em tradução plena, cavalos são mulheres nuas.
A festa prosseguiu como era conveniente. Monique dedicava uma profunda atenção a cada gesto de Victor, com a mesma intensidade com que uma fêmea cuida de sua cria. Era sempre comum ver sua delicada mão sobre o braço do poeta, deixando claro que sua protetora estava presente. Ela o alimentou e o manteve sempre sob os seus olhos, enquanto o escritor se mantinha impassível e perdia seu olhar nas águas do lago. Nada o interessava, nada o via. Contudo, jamais deixou de registrar um único movimento da enfermeira. Pedrão a ajudou a colocar o poeta na cama. Ela, como sempre, tomou seu banho e foi escovar seus cabelos na varanda. Sentou sobre a balaustrada em frente à janela. À noite, vislumbrando o outro lado do vidro, Victor passou a possuir duas luas suaves para seus olhos, brancas, apaixonantes, e embora uma fosse ruiva, ambas exibiam o mesmo tom de pele. Tudo era o quase silêncio do lago. Nenhum outro som além daquele do suave movimento da água, sutilmente tocando a areia da praia. No escuro do quarto, julgando que Calabar já estivesse adormecido, bem em frente à janela e como quem não percebeu o luar, Monique deixou cair sua toalha e, como um poema, vestiu sua camisola. Havia uma lágrima remanescente em seu rosto quando ela pegou a mão daquele homem, encostou a cabeça em seu ombro e adormeceu.